O meu intuito é que eu consiga compartilhar e plantar dentro do coração de vocês uma outra visão, uma outra forma, talvez, de enxergar a vida, de enxergar a maternidade e a paternidade, que possa estar libertando, né, vocês, como nós fomos aqui em casa. Eu não estou aqui para levantar bandeira, não sou pedagoga, não levanto bandeira de educação positiva, também não sou contra, que você crie os seus filhos da forma que você, né, achar que deve. O meu intuito de gravar esse vídeo foi realmente compartilhar com vocês algo que aconteceu aqui dentro de casa e que veio, infelizmente, através de algo ruim, mas extremamente necessário para que a gente entendesse o que é ser mãe, entendesse o que é ser pai, que a gente conhecesse profundamente a nossa filha e assim a gente conseguisse viver como a gente vive hoje, com todos os problemas da vida, mas que hoje eu posso dizer que a gente vive em paz, né? A gente consegue ter um relacionamento com a nossa filha sem que a gente precise fazer como a gente fazia antes. E que de verdade, pelo menos para nós, não funcionava muito. Eu comecei a me interessar muito mais pelas coisas da nutrição materno-infantil porque eu me tornei mãe. Porque eu tinha na minha mente aquele perfeccionismo, eu vou fazer tudo bonitinho, tudo como o protocolo diz, porque eu quero ter uma criança que não me dê problema. No fundo, era isso. Então, gente, diz respeito muito a isso também. Aquilo que nós passamos para os nossos filhos é exatamente, ou na maioria das vezes, quase que 100%, aquilo que nós recebemos quando nós éramos crianças. Quando você fala de adulto, se alguém chega para mim com uma frase pejorativa sobre negros, sobre aborto, sobre qualquer outro assunto, eu vou ter a capacidade de analisar, de traçar ali toda uma situação dentro da minha mente para digerir aquilo, para interpretar aquilo, com toda a bagagem que eu tenho com uma mulher de 40 anos. Mas, quando a gente está falando de uma criança, a gente está falando de um ser que está com um cérebro em desenvolvimento. Não há ali ferramentas suficientes para interpretar de uma forma correta, muitas vezes, frases que a gente escuta lá atrás. Então, é por isso que é muito importante a gente, quando decide ser mãe, quando a gente decide ser pai, hoje em dia eu sempre falo isso, você quer ser mãe? Vai fazer uma terapia. Porque a chance de a gente vomitar nos nossos filhos os nossos traumas é gigantesca. A gente estava dando tudo da gente. Só que a gente é ser humano e a gente tem uma mente que guarda, eu sempre brinco que a gente tem um HD assim que é o maior que existe. A nossa memória, ela guarda ali situações que a gente não faz ideia, mas que vão moldar o nosso comportamento e que vão moldar muito o tipo de pai, tipo de mãe que a gente vai ser. Então, gente, na criação, né, da nossa filha, a gente fazia isso. A gente era aquilo que a gente aprendeu a ser com os nossos pais. Aí, alguns meses atrás, ela começou a apresentar um comportamento que ela apresentava que ela apresentou quando ela tinha 3 anos de idade, que era um comportamento de distúrbio do sono. Durante o sono ela tinha pesadelos assim que eu acho que eram muito ruins, ela acordava como se fosse sonâmbula, levantava e saía andando. E só para vocês entenderem, porque talvez isso pode estar acontecendo, né, aí dentro da casa de vocês, ela começou a apresentar comportamentos do tipo muita agressividade, tudo que a gente falava, por maior bobeira que fosse, já vinha com uma resposta, e aquela resposta a gente fazia com que ela parasse, porque a gente falava com firmeza para ela parava, porém vinha acompanhado de um choro, o que a gente percebia nela era uma sensação de injustiça muito grande, e aí começou a apresentar questões na pele. Ela dizia que pinicava a pele, que estava incomodando o corpo dela, ela arrancava a roupa, ela se batia para que aquilo parasse, no intuito daquilo parar. E aí a gente não conseguia ver nada, porque não tinha nada, né, aparentemente, assim, que a gente pudesse ver, que a gente pudesse pegar, não era uma ferida, não era algo que eu pudesse passar um remédio que ia parar, era aqui dentro. Só que a gente só foi perceber isso quando tudo se intensificou e esses comportamentos começaram a gente ficar na iminência dela se machucar, e aquilo começou a ficar desesperador, até que começaram esses comportamentos se intensificar tanto que a gente ficou 3 dias sem dormir. Eu, ela e o meu esposo. Não chegou a ser 3 dias, uns 2 dias mais ou menos, porque aí no outro dia minha sogra pegou e a gente conseguiu descansar ali durante o dia, mas foi um transtorno muito grande. E nós, pela misericórdia de Deus, conseguimos uma consulta com a neuropediatra, e quando eu cheguei com ela, que eu expliquei tudo o que estava acontecendo, e aí a gente lê tanta coisa hoje em dia, né, sobre autismo, TDAH, e ela falou para mim que depois de analisar, depois de conversar, depois de, né, enfim, uma longa conversa, ela disse que a suspeita dela era que aquilo ali fossem crises de ansiedade. E aí ela passou todos os exames necessários, né, no que diz respeito ao organismo, mesmo para saber como estava funcionando, e aí nada, não tinha nada, e
levei para psicóloga, né, para fazer avaliações e tudo mais, de olhar segundo as opiniões e tudo mais, que eu ouvi de todos os profissionais. A sua filha é muito sensível e todo o comportamento que ela teve, que decorreu, né, que veio depois da virose que ela teve, que prendeu o intestino, tudo, que ela começou ali a apresentar, foi se transformando numa bola de neve. E aí, quando ela sentia aquilo que ela não sabia explicar, que vocês interpretavam como uma tolice, como um comportamento desafiador e tudo mais, e vocês foram castigando, vocês foram brigando, vocês foram levantando a voz, vocês foram dando palmada nela, ela foi perdendo qualquer forma de apoio que ela tivesse, isso dentro da mente dela. Então, quando, principalmente eu como mãe, ela olhou para mim, não encontrou mais aquele porto seguro, ela não encontrou mais aquela pessoa que amparava, muito pelo contrário, era só crítica, 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 castigo, 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 né, porque aqueles comportamentos não paravam, e a única forma que a gente tinha dentro do nosso acervo mental de fazer com que uma criança parasse, né, de fazer tolice, era a palmada. E aí, quando esses profissionais disseram que a minha filha era extremamente sensível e que, pelo menos, por um bom tempo, a gente não poderia levantar a voz dentro de casa, né, dar palmada, a gente ficou assim, meu Deus, de onde que a gente vai tirar a base para agir dessa forma com ela? E aí foi que os jogos começaram, porque a gente teve que clamar muito a Deus. Eu me lembro que nesse dia que eu fui na neuropediatra, eu voltei para casa, eu entrei no banheiro e aí eu falei assim, dentro de toda aquela perfeição de mãe que eu achava que eu era, eu falei, meu Deus, como pode? Como pode isso estar acontecendo comigo? A minha filha está com ansiedade, com 8 anos de idade, né? Não era por telas, não era por nada disso. Era simplesmente porque a minha filha era sensível e a gente não estava conseguindo enxergar isso. A gente estava tratando de uma forma completamente diferente daquela que era a necessidade dela. E o apelo que eu faço para vocês como pais é, pelo amor de Deus, olhem para os filhos de vocês, enxerguem o quão sensíveis eles são. Porque talvez hoje você ouça esse vídeo e diga assim, ah não, mas eu apanhei, eu nunca morri, estou aqui firme e forte. Será? Porque muitas dessas pessoas, inclusive nós, né, que falamos isso aos 4 ventos, somos pessoas que hoje apresentamos os mais diversos tipos de traumas. Com a comida, com os outros, temos dificuldade de ouvir uma crítica, enfim, a gente tem tanta coisa que é a bagagem que a gente traz desses comportamentos que a gente passou ali com os nossos pais, que provavelmente eles passaram com os pais deles. E que chega uma hora na vida da gente que tem que ter um fim. E eu louvo a Deus, assim, porque aqui em casa esse dia chegou. E aí nesse dia que eu entrei no banheiro para dizer para Deus por que eu tô passando por isso, se eu sempre fui uma mãe tão perfeita. E aí ali naquele momento Deus falou no meu coração, eu tô te dando a cura hoje para o que tá acontecendo com a tua filha, mas essa cura não vai ser de uma hora para outra. Porque a cura que eu tô entregando, ela vai ser para a família inteira. E aquilo que a sua filha iria apresentar lá na adolescência, eu tô cortando agora. Eu tô fazendo cair por terra agora. E na hora que eu ouvi aquele estrondo da voz de Deus dentro do meu coração, eu estava de joelhos no banheiro, né? Eu disse ali para minha sogra, para minha filha que eu ia no banheiro e tal. E eu estava ali de joelhos orando. E aí quando eu ouvi aquele estrondo da voz de Deus no meu coração, me dando aquela revelação, a única coisa que eu consegui dizer foi obrigado, meu Deus. Obrigada por toda essa coisa horrível que a gente está passando, por todas essas noites de sono que a gente perdeu, por toda essa, enfim, todo aquele caos que estava na minha casa. Porque o Senhor está com a gente nisso e o Senhor está usando isso para nos ensinar. Então, eu quero finalizar esse vídeo fazendo um apelo para vocês. Eu digo de novo, eu não estou aqui levantando bandeira de como você tem que criar o seu filho, mas a minha filha precisava ser olhada de perto e a gente não estava conseguindo fazer isso, porque a gente estava preso naquela bagagem da nossa infância, de dar aquilo que a gente tinha como certo, né, aquele protocolo que a gente acha que é o certo para todas as pessoas, quando na verdade cada pessoa é de um jeito. E uma frase que me tocou esses dias, bíblica, que está lá em Malaquias 4:6 e também em Lucas 1:17. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. É a gente olhar para o caminho que a gente está seguindo com relação à criação dos nossos filhos e, de repente, mudar de rota. De repente, perceber que a gente está indo por um caminho que não é um caminho que vai trazer vida, que vai trazer obediência ao Senhor. Estou fazendo isso porque eu te amo. O que será que essa criança vai ter mais lá na frente na vida dela?
quando de repente eu sou mãe de uma menina, ela encontrar um homem que bata nela e diga para ela que ao mesmo tempo ele ama, ela vai olhar para aquela situação e ela vai encontrar uma validação, porque ela vai dizer, era assim que a minha mãe fazia comigo. Então realmente ele me ama. E assim começam os abusos, e assim começam os seres humanos a crescerem como pessoas que aguentam todo tipo de agressão, né? Seja física, seja mental. Então a gente quis colocar um ponto final nisso aqui em casa, porque o nosso coração se converteu ao coração da nossa filha. O Espírito de Deus fez com que a gente olhasse para dentro dela e enxergasse as necessidades. Uma criança extremamente sensível, como todos os profissionais disseram, e que talvez, gente, o teu filho não seja. Talvez o teu filho aparente ser aquela criança que você faz exatamente isso e ele passa a te obedecer. E ele nunca apresentou problema nenhum. Aqui em casa, a gente só parou porque houve um problema. E eu quero finalizar esse vídeo com essa oração, que independente do que você sentiu assistindo esse vídeo, independente do que você pense sobre o que eu falei aqui, independente se você concorda ou não, que o teu coração se converta ao coração do teu filho, que verdadeiramente você consiga enxergar o quão sensível ele é, quais as necessidades que ele tem, para que você e a sua família consigam realmente viver a plenitude de Deus, que é o que a gente vive hoje aqui em casa, mesmo com todos os problemas que vêm, mas hoje, assim, 99% dessas questões pararam. Hoje a minha filha obedece, a gente não levanta mais a voz aqui em casa, mas ela sabe que as atitudes erradas dela terão consequências. E hoje a gente senta para explicar, hoje a gente senta para conversar. É possível criar um filho sem dar palmada, é possível criar um filho sem ficar gritando a todo momento. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja no teu lar, após você assistir esse vídeo, que o Senhor, ele possa comunicar para dentro do teu coração aquilo que verdadeiramente importou em tudo isso aqui que eu falei, e que seja para abençoar a tua casa, para a honra e glória do Senhor. Amém.